Mas um dia eu vim aqui pra contar o que eu não sei e explicar o que aprendi. Ô, senhora doutora, que vem aí com o doutor Jacarandá, junto com o doutor Luiz. Vou falar de doutores que deixaram seu legado, psiquiatra, advogado e até doutor sem doutorado. É de 3 doutores que eu vou falar, 2 ditos advogados, uma médica de curar, pois cada um com sua trajetória veio ao mundo pra marcar história. E eu deixo de me chamar Vitória se essas histórias eu não contar. Começo por uma mulher espetacular, alagoana assim que nem eu. Nise da Silveira veio revolucionar. Foi uma das primeiras médicas do Brasil a se formar e para a psiquiatria novos rumos ela deu. Com ela o tratamento vinha pela arte, inteligentíssima, priorizava o sentimento. Na medicina fez mais que sua parte. No lugar do choque, do encarceramento, puxava com arte o que vinha de dentro, transformando a psiquiatria dos anos 40 num verdadeiro renascimento. E mesmo com tanta dedicação, seu método mexeu com a estrutura. E no século XX, quem faz revolução corre o risco de enfrentar a ditadura. E por livros comunistas ela lê, ficou presa 1 ano e meio e outros anos sem a profissão exercer. Mas depois ela voltou para cumprir a sua sina. Museu de Imagens do Inconsciente ela criou, Casa das Palmeiras, importante clínica para medicina. E em 99, quando Nise deixou esse mundo, muita gente de Nise lembrou e um importante centro psiquiátrico no Rio. O nome de Nise da Silveira ganhou. Mulher guerreira, batalhadora, que dá orgulho de ouvir falar. Que com uma psiquiatria transformadora mostrou que a arte e o afeto estão no mundo é pra curar. E se doutora Nise curou pela sensibilidade, doutor Luiz Gama foi símbolo de libertação. Tal qual o Zumbi dos Palmares, um herói da liberdade, sinônimo de resistência e inteligência em meio à escravidão. Baiano de mãe da África e pai de Portugal, Luiz Gama, apesar de nascer livre e solto, aos 10 anos para pagar dívida de jogo, seu pai lhe vende como um escravo de modo ilegal. E assim, em 1840, em São Paulo, Luiz chegou, escravizado ilegalmente, mas autodidata o suficiente, aos 17 anos, sozinho se alfabetizou. A faculdade de Direito frequentou, mesmo sendo escravo e não podendo cursar, no mundo das leis se aprofundou, de tanto livro que pegava para estudar. Não sei como, mas a defesa dos irmãos organizou, só pra tu ver do que ele era capaz. Mais de 500 escravizados ajudou, e o primeiro foi ele mesmo que se libertou, provando que era um homem livre nos tribunais. Luiz Gama, bem como muitos heróis brasileiros, diversas profissões exerceu: jornalista, escrivão, carpinteiro, delegado, rábula, cozinheiro, e mesmo com tanta gente que ele defendeu, só porque não era diplomado, doutor Luiz só foi considerado advogado em 2015, 133 anos depois que morreu. Todo escravo que matar o seu senhor atua em legítima defesa. Essa frase que ele soltou foi polêmica e interpretada com aspereza. Mas para quem luta por justiça, sabe a força que essa frase tem? Dr. Luiz Gama, inimigo das injustiças, que advogou uma vida inteira em defesa do bem. E agora, para terminar, tem um doutor pouco conhecido, chamado Dr. Jacarandá, que não vou deixar esquecido. Figura folclórica imponente, que também não era diplomado. Preto, astuto e inteligente, também libertou muita gente, cumprindo papel de advogado. No dicionário, o termo doutor é também um homem muito instruído em qualquer ramo. Doutor Jacarandá tinha o ar superior e como era instruído esse alagoano. Conheci e citava de cor os artigos do Código Penal, além de pronunciar algumas frases em latim, e assim conseguia as vitórias no tribunal.
Primeiro fato curioso que trago aqui, uma curiosidade muito legal, é que Dr. Jacarandá nasceu em Igaci, a minha cidade natal. É que na época de 1869, em que Manuel Vicente Alves Palmeiro, o Dr. Jacarandá nasceu, ele nasceu numa comunidade chamada Olhos d'Água do Ocioli, que pertencia a Palmeira dos Índios e depois se tornou Igaci. É a mesma cidade que eu fui criada. Entendeu? Aí eu nasci em Palmeira dos Índios e o Dr. Jacarandá também. Ou seja, o que é que eu tenho a ver com a história? É que eu e o Dr. Jacarandá somos conterrâneos da mesma terra. Mas vamos voltar pro cordel. O segundo fato curioso, assunto que quase ninguém toca, é que Dr. Jacarandá era tão estiloso que inspirou os estúdios Disney a criar o personagem do Zé Carioca. Trajava fraque, monóculo, guarda-chuva e pasta. Do jeitinho do papagaio da animação, irreverente, do tipo malandro que se basta, não tinha como ele não ser inspiração. Dizia que era pau pra toda obra, por isso o apelido Jacarandá. Disposição ele tinha de sobra pros injustiçados libertar. E assim feito Dr. Luiz, foi rábula e advogado por vocação. Exigia ser chamado de doutor e não importa se o diploma não conquistou, pois pra ele ser chamado doutor, ele dizia que não precisava de diploma não. E quem foi que disse que ele estava errado? Besta é tu se discordar, não importa se é médico ou advogado, analfabeto ou se é letrado, tanto eles libertaram como souberam curar. Todos esses doutores precisam ser respeitados pela luta e história de vida de um povo que merece ser exaltado, aplaudido e aclamado e que suas histórias nunca sejam esquecidas. Até o próximo Cordel da Gente, meu povo!